Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez nessa casa. Hoje eu trouxe um estudo para nós, que é uma leitura que eu fiz na Revista Espírita de 1862, dezembro de 1862. Alguns casos de uma localidade que havia muitas pessoas com casos de obsessão, virou uma síndrome, né? E o subtítulo desse estudo é Causas da Obsessão e Meios de Combate. Para iniciarmos, eu vou ler aqui a questão 469 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para a espiritualidade de luz, né, os benfeitores espirituais: por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Essa é a pergunta. A resposta é: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelis assim a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que estes vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito bem. Como eu disse, inicia assim o estudo da tarde, mas a gente precisa compreender um pouco mais a fundo, né? Como que é essa influenciação, como que a gente está envolvido e como que é a nossa responsabilidade nessa influenciação. Existem alguns pontos que nós vamos tocar. Muitas das vezes a gente acredita que os maus espíritos nada mais são, e os bons espíritos, né, também, os espíritos de uma forma geral nada mais são do que almas dos homens e das mulheres que viveram na Terra, só que agora em outro plano, num outro plano que nós não enxergamos, mas esse plano ele está aqui, se imiscui conosco. Então os bons e os maus espíritos convivem conosco que estamos encarnados. A única diferença é essa. Pacini, uma vez lá na casa espírita, na casa do caminho, ele disse uma coisa muito engraçada. Ele falou: tem gente que tem medo de espírito. Eu sou um, eu morro de medo de ver espírito, né? Aí ele falou: mas vamos analisar o que é o espírito, né? O espírito do Vilmar. O Vilmar desencarnou. O que é o espírito do Vilmar? É o Vilmar. Aliás, nós somos espíritos, não somos carne, não somos corpo, né? Isso é uma vestimenta que a gente usa para que a gente possa interagir com o meio em que vivemos, que nesse caso é no planeta Terra. Então, os espíritos é que tem que ter medo da gente, porque afinal de contas nós somos nervo, carne, osso, pelo, suor, né? E outras coisas que a gente não precisa falar aqui. O corpo, nosso corpo, ele é constituído dessas questões. Então o espírito que devia ter medo da gente, né? Mas então nós convivemos com os espíritos desencarnados, mas muitas das vezes a gente acha que a influenciação é necessária, ela só realiza a partir do momento que a gente evoca, chama os espíritos. Aí está o nosso erro. Ela não acontece assim, né? Não é porque você pensou ou orou por alguém, ou desejou o mal a alguém, que você evoca um determinado espírito, que ele vai estar te influenciando. Não. Sem você nunca ter imaginado, pensado, ou sequer, né,
em qualquer momento da sua vida, pensado nos espíritos, que eles, inclusive muitos de nós acreditamos que morreu, vai para o céu, vai para o inferno, né? Eles não ficam aqui entre nós. Então às vezes as pessoas falam, não, eu acredito até em espírito, mas eles não estão aqui, eu só vou ter a influenciação deles se eu os invocar. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Eles convivem conosco, e do mesmo jeito que o seu amigo, ou sua esposa, o seu marido, ou quem quer que esteja ao seu lado, um desconhecido, pode falar com você, eles nos falam também, os bons e os maus espíritos. Já viram aquela desenho animado que tem um anjinho aqui do lado do Pato Donald e um outro capetinho do lado de cá? É assim, não tem figura melhor, né? Figura. Muito bem, então vamos à frente para que a gente possa entender um pouquinho mais. A ação dos espíritos, bons ou maus, é, pois, então, uma ação espontânea. Eles desejam se comunicar conosco e se comunicam. Não pede licença a ninguém, não pede licença ao padre, ao papa, né? Ou ao presidente do centro espírita, ou qualquer que seja a pessoa, não pede licença, eles se comunicam. É que muitas das vezes a gente não percebe, porque a gente não vê. Bom, a influenciação dos maus espíritos produz em nós uma porção de perturbações na nossa economia moral e também na economia física, que nossa ignorância, por ignorância no sentido de não conhecermos, não sabermos dessa relação, a gente acha que essa causa ela é motivada por outras questões. Os maus espíritos são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto menos se suspeita de sua ação. Quando há descoberto, o que faz o espiritismo? Vem revelar uma nova causa desses certos males da humanidade. Então o espiritismo não criou os espíritos, né? Assim como a ciência oficial não criou o vírus, a bactéria, eles foram descobertos. E daí então que é a parte científica do espiritismo. O espiritismo, ele descobriu esse novo mundo. Como os micróbios são invisíveis para nós, precisamos de uma lente especial para vê-los, nós precisamos dos médiuns para nos comunicar, para ver, né, ou para interagir com esse mundo invisível. Tá, tudo bem, tudo bacana, mas e aí? Por que estou escutando hoje à tarde essa situação? Porque todos nós estamos nesse meio. Da mesma forma que as bactérias e os vírus nos infectam, dependendo da situação, os bons e os maus espíritos também nos influenciam e serão responsáveis pela nossa economia, nossa saúde. Então, o que levou a essa descoberta foi nada mais, nada menos que a mediunidade. Mas a mediunidade também sempre existiu, assim como sempre existiu os espíritos. Qual é o divisor de águas? O divisor de águas é o estudo desta relação, como essa influência ocorre. E aí então é que a gente vai recorrer ao único homem que estudou isso seriamente, profundamente, que é Allan Kardec. O único homem. O espiritismo então não atraiu os espíritos, ele descobriu e forneceu então os meios para paralisar-lhes a ação, consequentemente afastá-los. Ele, o espiritismo, não trouxe o mal, ele trouxe o remédio. O espiritismo é o remédio que a gente precisa conhecer, utilizar, para que a gente possa então, entendendo essa relação, né, nos livrarmos da má influência. Bom, por enquanto só o mau espírito é que é mau, né? Daqui a pouco a gente vai ver que não é bem assim. Neutralizar a influência dos espíritos da natureza inferior equivale a prevenir a obsessão. O vocábulo profilaxia existe, é exatamente isso, né? Quer dizer, é a prevenção de doenças, certo?
Então, a profilaxia espírita. Para tanto, então, é necessário recordarmos a questão do Livro dos Espíritos, que eu iniciei falando hoje aqui, 469. É indispensável fazer o bem, e por toda a confiança em Deus. Disse ainda o benfeitor espiritual: guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam os maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho. A obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral. Essa imperfeição favorece a ação do obsessor. Vale dizer, então, que estar em sintonia com o obsessor é ter a sua moral ainda em construção e imperfeita. Deriva daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar para melhorar a si mesmo, o que muitas vezes é suficiente para livrá-lo do obsessor sem necessidade de socorro externo. Se todos nós tivéssemos, essa certeza absoluta, de que somos espíritos eternos, que semana que vem o Berto vai entrar mais adentro nisso aí. Se tivéssemos absoluta certeza disso, nós nos reformaríamos, faríamos a nossa transformação moral e estaríamos livres da obsessão por nós mesmos. Mas admitamos, diz Kardec, o desejo de desembaraçar-se desse envoltório fluídico de que se acha penetrado, como uma vestimenta impregnada pela umidade, não basta o desejo, e nem mesmo a vontade é sempre suficiente. Trata de lutar contra um adversário. Quando dois homens lutam corpo a corpo, vence aquele que é mais forte, mais rápido, tem mais técnica, e ali é uma questão de músculo. Quando se luta espírito a espírito, a mesma coisa, vencerá o mais forte. Nesse caso, não o que possui técnica, músculo, e nem a melhor arma, mas aquele que tem a força da autoridade. A autoridade, nesse caso, da superioridade moral. A superioridade moral é como o sol que dissipa o nevoeiro pela força de seus raios. Esforçar-se para ser bom, para tornar-se melhor se já se é bom, purificar-se de suas imperfeições, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal é o meio de adquirir o poder de comandar os espíritos inferiores para afastá-los. Do contrário, eles zombarão de vossas injunções. Livro dos Médiuns, número 252 e 279. Talvez perguntem por que então os bons espíritos, os nossos espíritos familiares, os nossos espíritos protetores, não forçam a retirada dos maus espíritos. Sem dúvida eles fazem isso, fazem muitas vezes. Muitas das vezes a gente sequer tem ideia do trabalhão que a gente dá para eles. Mas às vezes é permitida a luta, porque na luta, na refrega, vem o mérito da vitória. Se os bons espíritos, nossos espíritos protetores, deixam as pessoas com algum tipo de mérito a se debaterem, é para pôr em prova a perseverança. Nós aqui, quando eu cheguei aqui, não é comum não, mas a maioria recebe na sua receita 7 sábados, vir aqui 7 sábados fazer tratamento. O meu foi 14. Não é boa bisco o caboclo. Então, isso é para testar a perseverança.
Eu sabia que era um teste de perseverança. Eu sabia, eu tinha certeza. Porque eu falei assim, se deixar por minha conta eu não volto mais aqui. Né? Então, a questão é essa. Existem certos valores no mundo dos espíritos que a gente não dá o devido valor no nosso mundo. A perseverança é uma delas. Allan Kardec foi consultado certa vez por um coronel do Estado-Maior da Áustria, lá do Exército. Ele cita o Sr. P, para guardar, né, a pessoa. Esse Sr. P, esse comandante, ele achava que tinha uma afecção e atribuía essa afecção, essa doença dele, aos maus espíritos. Allan Kardec responde ele assim, da seguinte forma: no que concerne à moléstia que sofreis, não vejo prova evidente da influência dos maus espíritos que vos obsidiaram. Allan Kardec diz assim, não está patente, eu não tenho certeza para afirmar que é uma obsessão. Mas vamos admitir por hipótese, continua Kardec, que seja, só haveria uma força moral a opor a outra força moral, e essa não pode vir de nenhum outro lugar a não ser de vós mesmos. Contra um espírito é necessário lutar espírito a espírito, e o mais forte vencerá. Em casos semelhantes é preciso esforçar-se por adquirir a maior soma possível de superioridade pela vontade, pela energia e pelas qualidades morais, para ter o direito de lhe dizer, vá de retro, assim se estiverdes. Nesse caso, não será com a espada de coronel que o vencereis, mas com a espada do anjo, a virtude e a prece. Lá no Evangelho, Jesus fala assim, para determinados espíritos é necessário jejum e oração. É isso, virtude e prece. A espécie de terror, interessante essa parte, a espécie de terror e angústia que experimentais nesses momentos é um sinal de fraqueza que o espírito aproveita. Assim, para o coronel, a gente também pode usar também isso como aprendizado para a gente. O nosso terror diante dessa situação e a nossa angústia mostra sinal de fraqueza. A gente tem que ser mais forte. Dominai o medo, continua Allan Kardec, e com vontade triunfareis. Tomai a iniciativa resolutamente, como fazeis ante o inimigo, porque ele estava falando para um coronel que esteve no campo de batalha. Tomai, né, vencei o medo, igual no campo de batalha, né, e coloque-se com vontade diante desse inimigo. Sem dúvida, e aí eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de atenção, nós preferiríamos outra receita, mais fácil para expulsar os espíritos. Algumas palavras a pronunciar, alguns sinais a fazer, o que seria muito cômodo do que corrigir os nossos próprios defeitos, porque vocês devem estar pensando, pô, isso é muito difícil, e aí é o nosso erro, porque se é muito difícil, aí a vitória já está declarada, não será você a vencer essa. Lamentamos, porém, diz Allan Kardec, não conhecemos processo mais eficaz para vencer o inimigo do que ser mais forte que ele. E nesse caso, ser mais forte que o inimigo é ser um homem virtuoso, um homem e uma mulher de bem. Quando estamos doentes, temos que nos resignar a tomar remédios, por mais amargos que sejam. Mas também, quando se teve a coragem de tomar esses remédios, como a gente se sente bem e como fica forte. Temos então que nos persuadir de que, para alcançar tal objetivo, não há palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer a serem feitos. Necessário é a transformação moral. Os maus espíritos, muitas das vezes, se riem desses métodos ineficazes. Então, antes de esperar dominar o mau espírito, é preciso dominar a si mesmo.
De todos os meios para adquirir a força de consegui-lo, o mais eficaz é a vontade secundada pela prece. A prece de coração, entenda-se, e não de palavras, na qual a boca participa e não participam nem o sentimento, nem o pensamento. Espiritismo, assim como o próprio cristianismo, veio para todos, sem exceção. Todos que quiserem, a porta do centro espírita vai estar aberta. Ninguém perguntou aqui de onde você veio, quanto você tem, qual é a sua religião. O espiritismo é para todos. E assim como o cristianismo ensina que o melhor remédio é aquele remédio que todos podem tomar, a prece. Mas é necessário lembrar da máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E lhes pedir aos bons espíritos, ao anjo da guarda, a força que nos falta para vencer nossas más inclinações. Eu não peço para o meu anjo da guarda eu vencer ou ganhar na loteria, ou numa disputa com um colega meu, ter um cliente ou não ter esse cliente. Não é isso que a gente pede. A gente erra em fazer preces. O que a gente deve pedir a Deus é vigor, força, coragem. Isso eles podem nos dar, e eles dão frequentemente. Porque a gente precisa de vigor e precisa de coragem para superar as nossas más inclinações. Para nós, as nossas más inclinações são muito piores que os maus espíritos, pois são essas inclinações que os atraem, como a carne podre atrai moscas. Muitas das vezes a gente vem no centro espírita, o obsessor, simplesmente desiste de lhe fazer o mal. Lá na reunião de desobsessão ele desiste, ele entende, porque ali, na conversa com ele entende, fala assim: não, eu estou fazendo errado, eu estou fazendo mal, não é a vingança, eu tenho que confiar a Deus. Mas o obsediado não entende, e aí o que acontece? Não consegue a cura, ele traz outro com ele, porque ele volta. Assim, o que a gente faz? Espanta aquelas moscas, mas vem outras, porque a carne continuou podre. Em resumo, a prece fervorosa, os esforços sérios por se melhorar, são os únicos meios de afastar os maus espíritos. Únicos. Prece fervorosa e esforços sérios para se melhorar. Únicos meios. Os maus espíritos reconhecem os seus mestres naqueles que praticam o bem, ao passo que as fórmulas lhe provocam o riso. Por vezes, entretanto, acontece que a subjugação atinge um ponto de paralisar a vontade do obsediado. Então, e sobretudo, nessa situação que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer pela prece, quer pela ação magnética, mas o poder dessa intervenção também depende do ascendente moral que o interventor possa ter sobre os espíritos, porque se não valem mais, sua ação é estéril. Essa é para os que estão de branco, não sei se vocês perceberam. Nos casos graves de obsessão, os que estão de branco. Ensina Kardec: o obsediado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, do qual tem dificuldade de desembaraçar-se. Faz-se então necessária a atuação de um fluido bom, o passe. Mas o passe não somos nós, estendemos as mãos, mas quem aplica o passe são os bons espíritos, através de nós, que estamos aqui prestando esse serviço a nós mesmos. Como diz o nosso amigo espiritual, aqui o trabalho só dá direito ao trabalho, não é assim? Então esse fluido bom, ele é capaz de neutralizar o mau fluido, o que pode ser obtido por meio da terapêutica do passe magnético. O trabalho torna-se mais fácil
quando o obsediado, compreendendo a situação, procura auxiliar com sua vontade, suas preces, a tarefa em curso. Muitas das vezes, o que a gente faz? Então, assim, estou meio passe, estou jóia, estou bacana, e rapa fora, né? Não é assim. Se você não estiver se aplicando naqueles ensinamentos que você colhe com a palestra, ou então na leitura, porque você pode conhecer o Espiritismo através da leitura, é outra forma também de qualquer pessoa fazer isso, né? Se a sua vontade e suas preces não estiverem auxiliando o tratamento, é a mesma coisa quando o médico você vai ao médico, ele te dá o remédio e você não toma. Você acha que só com o remédio na gaveta você vai curar. É a mesma coisa. Se, porém, o obsediado não fizer a parte que lhe cabe no processo, as dificuldades no tratamento serão muito grandes, sobretudo se ele se ilude com as qualidades do seu obsessor e se compraz no mal, no erro. É preciso dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades pelas quais eles não são responsáveis. Primeiro, as causas da obsessão decorrem de vários fatores, dos quais os mais frequentes são problemas reencarnatórios, tendências viciosas, egoísmo excessivo, ambições desmedidas, aversão a certas pessoas, ódio, sentimentos de vingança, futilidade, vaidade exagerada, apego ao dinheiro e assim por diante. Essas disposições da criatura atraem espíritos afins. Então a gente que abre a porta. Eu falo com meus filhos, né? Lá em casa a gente faz o culto do Evangelho no lar. Eu falo, vocês entram dentro de casa, deixa a porta aberta? Não, você tranca a porta. Mas essa aqui, ó, fica escancarada, né? Então é isso que atrai a carne podre, ela vai atrair o espírito. Se ela não tiver podre, ela não vai atrair. É assim, é simples dessa forma. Essas disposições que a criatura tem atraem espíritos afins que a envolvem e são aceitos por ela como companheiros invisíveis. Os espíritos obsessores não são os únicos culpados da obsessão. Geralmente o maior culpado é a própria vítima. Segundo, certos estados mórbidos e certas aberrações que são atribuídas a uma causa oculta são por vezes devidos exclusivamente ao espírito do indivíduo, ele próprio. As contrariedades frequentemente concentradas em si mesmo, os sofrimentos amorosos principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta da obsessão. Muitas vezes a criatura é o seu próprio obsessor. Não é o obsessor que a gente coloca, que a gente sempre procura alguém para botar a culpa, mas a gente não olha para o próprio umbigo. Muitas das vezes nós somos os verdadeiros responsáveis. Independente se tem ou não obsessão, ela só inicia se você começar com o pensamento. O pensamento é um livro aberto no mundo invisível. A gente tem que ter muito cuidado com o que pensa. Terceiro, acrescentemos finalmente que certas obsessões que são tenazes, sobretudo de pessoas de mérito, por vezes fazem parte das provas que se acham submetidas. Tem um caso clássico, todo mundo lembra, quem é espírita, do caso de Valdo, 20 anos sofrendo uma obsessão. Por vezes, acontece que a obsessão, quando é assim, é uma tarefa imposta ao obsedado, que deve trabalhar para melhorar o obsessor. Como um pai olha por um filho vicioso. Então, muitas das vezes, você se reformando, você mudando a forma de pensar, de agir, de falar e de agir, você está melhorando a si mesmo e melhorando o teu obsessor.
porque o espírito imperfeito, ambos são. Não é difícil, portanto, perceber como os centros espíritas nos fornecem excelentes contribuições a essa terapêutica, a terapêutica da desobsessão, cujos passos podemos sintetizar nos seguintes: conscientização, é isso que eu estou tentando fazer aqui hoje, me conscientizar, e falando em voz alta, para que vocês possam também vir junto comigo, por parte do obsediado e de seus familiares, de que a paciência é fator essencial no tratamento, que as imperfeições morais constituem o nosso maior obstáculo à nossa cura. Fluidoterapia, passes magnéticos, radiações e água magnetizada, isso tem aqui. Prece e vigilância, cabe você a fazer. Nós faremos a nossa parte, orando por todos que vêm aqui. Labor terapia. Por que tem gente de branco aqui? Porque está todo mundo em tratamento. Chama tratamento do trabalho no bem. Chama labor terapia, né? Mas esse trabalho no bem não adianta se não tiverem os outros quesitos que foram ditos aqui. Renovação das ideias através da boa leitura. Boa leitura começa com A. Allan Kardec. De palestras e de conversação elevada. A gente vê aqui muito assim, silêncio, 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 silêncio. Mas se nós estivermos numa conversação elevada, ninguém vai te pedir silêncio. Culto do Evangelho no lar. Quem não sabe ou nunca fez, começa já e procura saber como faz. Doutrinação do espírito obsessor, isso que aqui nós fazemos também, né? Vocês vêm para cá porque foram intuídos pelo seu protetor espiritual, e junto com você veio também o obsessor, que participará da sessão de desobsessão, chamada como transporte. E lá os grupos mediúnicos especializados, né, em presença lá desses espíritos e através dos médiuns, orientarão o obsessor. Mas muitas das vezes, se a gente não fizer a nossa parte, o único curado será o obsessor. Em todos os casos, a obsessão, em todos os casos de obsessão, a prece é e será sempre o mais poderoso meio de que dispomos para demover o obsessor dos seus propósitos maléficos. Orar pelo obsessor é o melhor e o maior bem que você pode fazer. Para mais detalhes, leia o Kardec. Tenham uma boa tarde.